Curso de hermenêutica, aula sobre as, as regras importantes, as grandes regras para a interpretação da Bíblia, seção 4.3. A revelação de Deus nas Escrituras foi progressiva e gradual. Deus não tomou na primeira página do livro de Gênesis e lançou toda a sua sabedoria de uma vez só. Não fez toda a sua revelação de uma vez só, para depois ir reapresentando de forma mais tênue. Ao contrário, ele foi apresentando as verdades na Bíblia de forma progressiva. Qual é a base escriturística para afirmarmos isto? Nós temos base em vários versículos. Vou ler só a parte principal de cada versículo. Mateus 13:17, em parte, diz: muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Então Jesus está dizendo que os profetas do Velho Testamento, Elias, Eliseu, Moisés, grandes homens de Deus, não tiveram o privilégio de entender o que Jesus estava revelando no ministério dele aqui na terra. Mateus 13:35, em parte, diz: publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então ali, naquele dia, naquela hora, Jesus estava publicando, anunciando coisas que eram verdades eternas, mas Deus tinha guardado no seu lugar secreto para revelar naquele dia. Romanos 16, de 25 a 26, em parte diz: conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. Novamente, aqui havia um mistério. Mistério não é uma coisa misteriosa, assombrosa. Mistério na Escritura é uma verdade que estava somente na mente das três pessoas da Trindade. Nenhum anjo sabia aquela verdade. Nenhum dos profetas do Velho Testamento e anteriores àquela revelação sabia daquela verdade. Então, naquele dia e hora, Deus revelou aquela verdade que ele estava guardando. Então, há vários mistérios na Bíblia. Por exemplo, o mistério da igreja. Sabia-se que havia salvação para os judeus que crescem e para os gentios que crescem, como Naamã. Isso se sabia, mas não se sabia que Deus ia criar uma terceira divisão na humanidade. Antes a humanidade era dividida em judeus e gentios. E Deus criou uma nova divisão. A igreja local, onde não há mais judeu. A ex-judeu, quando ele crê, deixa de ser judeu para ser um crente neotestamentário, um cristão. E a ex-muçulmano, a ex-budista, que ele se envergonha disso, quando ele se converte, não vai fundar uma igreja de ex-muçulmano, não. Ele vai se integrar na igreja local, tal como Deus deixou o padrão a ser seguido. 1 Coríntios 2,7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então também aqui nos revela que Deus tinha uma coisa guardada e que revelou no Novo Testamento. 1 Pedro 1, 10 a 12, em parte diz: inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir. Então, novamente aqui, a própria Bíblia explica que os profetas inquiriram, perguntavam a si mesmo, perguntavam a Deus essa coisa e não tinham a informação passada a eles. E nós tivemos o privilégio nessa dispensação de ter essas coisas nos reveladas.
Olhem, eu só entendi bem o significado da serpente de metal de número 21, 8 a 9, quando eu vi o quanto e como aquela serpente era um maravilhoso tipo do maravilhoso antítipo Jesus, conforme João 3,14, que diz: e como, isso é do modo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então o próprio Jesus está dizendo, da mesmíssima maneira, pelo mesmíssimo motivo pelo qual Moisés levantou um madeiro, colocou uma serpente de bronze, e quem olhava com fé para aquela serpente era curado. Aquilo era só um símbolo, um tipo, e nós temos a realidade. E no momento que nós olhamos para Jesus Cristo e o tomamos como o nosso Salvador pessoal, de cada um de nós, cada um individualmente, o nosso dono total, o nosso Criador a quem devemos até a existência, o nosso Salvador a quem devemos a salvação. Então, quando nós o recebemos nessa qualidade, Deus então fez para nós uma coisa semelhante, só que infinitamente superior à semelhança do Velho Testamento, que foi aquela serpentezinha de um bronzinho. Então, alguém diz que o Velho Testamento e o Novo Testamento nunca entram em contradição, mas o Velho Testamento apresenta a verdade como se fosse um recém-nascido, um recém-brotado, um pequeno broto, um botão fechado de uma flor. Tudo que a flor vai ser está ali naquele botão de milímetros, mas não está revelado, não está desenvolvido, está em miniatura, está invisível, está em estado latente. Agora, o Novo Testamento apresenta a verdade como uma flor plenamente aberta, plenamente desenvolvida, plenamente visível em toda a sua beleza. Progressividade. Sempre tem em mente que muitas verdades aparecem não muito bem definidas nos mais antigos livros do Velho Testamento. O mais antigo é o livro de Jó. A Bíblia não está juntada por ordem cronológica. Há livros que vêm depois, mas se referem a eventos anteriores. Então, tenha em mente que muitas verdades não estão bem definidas nos livros super antigos da Bíblia. Depois aparece um pouquinho só menos difícil de ser entendida nos livros do Velho Testamento mais recentes, mas elas se revelam mais ainda nos livros do Novo Testamento dirigido aos judeus em transição para ser cristão, que são os livros dos Evangelhos, de Atos, de Hebreus, das Epístolas gerais. Então revela a verdade já em forma um pouco mais clara, mas elas só estão plenamente definidas nas epístolas paulinas de Romanos a Filemão, que Deus escreveu diretamente, ele endereçou para nós. Cada uma dessas epístolas está começada Paulo aos crentes da igreja de Roma, ou Paulo aos crentes da igreja de Éfeso, e assim por diante. Então são cartas dirigidas a nós. Portanto, se você estiver em dúvida sobre como interpretar um verso ou discernir uma doutrina, procure nessa ordem, considerando como o apogeu da revelação está entre Romanos e Filemão. Então procure em toda a Bíblia, mas lembre dessa regra, que é de Romanos a Filemão que nós temos a revelação de forma mais clara e voltada especificamente para nós dessa dispensação. Vou dar um exemplo primeiro, a doutrina da Trindade. Isso é a doutrina que há um único Deus. Nós não somos politeístas, é um Deus só. Indecomponível, que é único em seu ser, mas que dentro dessa unicidade
há três pessoas não confundíveis, elas são distintas, que são igualmente divinas e eternas. Nem o Pai é maior do que o Filho, nem o Filho é maior do que o Espírito Santo, etc. Essa doutrina só ficou claramente estabelecida no Novo Testamento. Sim, Velho Testamento e Novo Testamento nunca se contradizem. Ambos ensinam veementemente que Deus é um único Deus. O Velho Testamento não tem nem 1 milímetro contra a doutrina da Trindade. E apresenta alguns vislumbres da Trindade. Embora não fale da palavra Trindade, não diga com todas as letras que o Messias que havia de vir é Cristo. Isso é dito com todas as letras mais adiante. Mas o Velho Testamento nunca dificultou a verdadeira, correta interpretação. Então, nós temos que em Gênesis 1:1, a palavra Elohim, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim é uma palavra plural singular. Pode ser traduzida, criou deuses, ou criou os poderosos. Mas é interessante que o verbo criou está no singular e o sujeito, Elohim, está no plural. Então, o verbo plural singular. Então, isso é um indício da doutrina da Trindade, porque é um Deus que tem pessoas, mas é um Deus único. Gênesis 1:3 mostra o Espírito Santo participando no ato do criar. Gênesis 1:26, Deus vai criar o homem, usa a palavra plural, façamos nós, o homem, à nossa imagem e semelhança. Ele não diz a minha imagem. Então mostra uma pluralidade de Deus. E Isaías 48:16, etc. Então há vislumbres da doutrina da Trindade, mesmo no Velho Testamento. Mas é somente no Novo Testamento que nós vemos a flor da doutrina da Trindade plenamente desabrochada, plenamente aberta, clara e explicitamente ensinada. Veja esses versículos. Mateus 28:19, ao dar ordem de batismo, diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo usa esses três nomes. Há uma seita que recusa isso, só batiza em nome do Filho. Mas a Bíblia diz, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E isso nunca foi revogado. Isso é uma ordem eterna que não pode ser mudada. E 1 João 5:7-8, na verdadeira Bíblia, que é baseada no Textus Receptus, diz o seguinte: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então, aqui deixa claramente, é o versículo meu preferido, o versículo mais claro sobre a Trindade. E quando eu vejo que a pessoa não quer aceitar esse versículo, eu fico muito triste, porque está sendo enganado indiretamente pelo diabo, mesmo que esteja usando fantoches para influenciar para o mal aquela vida. Exemplo 2. A doutrina bíblica da vida pós-morte significa, para os crentes, vida eterna imediatamente e sempre consciente, fisicamente, finalmente, aliás, em corpo glorificado, gozando eternamente das bênçãos inimagináveis, da alegria, da comunhão na presença do Senhor. Mas significa para os descrentes morte eterna, imediatamente e sempre conscientes, finalmente em corpos imperecíveis, não glorificados, mas imperecíveis, e que vão ficar eternamente em justo sofrimento, que é incapaz de eu imaginar e você imaginar. Para sempre sem acesso
à presença do Senhor. Essa doutrina da vida após a morte, embora sem 1 milímetro contrária a ela em todo o Velho Testamento, e embora com alguns fugazes e vagos vislumbres, como em Eclesiastes 12:7, essa doutrina só foi total e claramente exposta no Novo Testamento. 2 Timóteo 1:10 diz: e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então o Novo Testamento é claríssimo. O Velho Testamento é como alguns candeeiros vão acendendo aos poucos. A luz de Mercúrio também, nos primeiros segundos, era bem escurinha. Depois vai ficando mais clara, até ficar clara como o sol. Então, é a doutrina da progressiva revelação das Escrituras. Como exercício, além dessas duas doutrinas acima, a doutrina da Trindade e da vida após morte, explique com versículos a progressividade na revelação de uma dessas três doutrinas. Escolha uma dessas três. A divindade do Verbo eterno, como é que Deus foi progressivamente ensinando isso. Ou outra opção, o propósito e plano de Deus que ele tem para a criação que ele fez. E terceiro, o seu plano para salvar e abençoar seus dois grupos distintos. Deus tem dois grupos distintos. Os israelitas, que creram e crerão, e a igreja, que é o seu corpo. Então, Deus nos abençoe a sabermos encarar, distinguir que a revelação é progressiva, que ela é mais rica nos últimos instantes dos últimos livros do que nos primeiros.